Olá, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir aí? Oi, tia. Vamos fazer a série mundial de... Consigo ouvir mais algum de vocês aí. Oi, aqui Silvana, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Desmantelando cigarros. Consegue me ouvir, Silvana? Oi? Consegue me ouvir? Consigo sim. Tem Deixa barulho? eu para outra sala aqui. Eu estou na empresa ainda, que é uma startup, hoje é dia de games aqui na empresa, então o pessoal está aproveitando um pouquinho do dia. Estou indo para uma sala mais reservada para poder conversar com o grupo. Tranquilo. Aqui eu também estou com barulho ao fundo aqui, porque estou de férias esse mês e estou de casa, mas aí ontem caiu uma chuva razoável na região lá, e sem internet até agora. É mesmo? Um shopping. Um shopping. Ai, é mesmo? Nossa, e que região? São Bernardo. São Bernardo, puxa vida. É, o verão, isso que é o complicado do verão, né? Começam as chuvas, as tempestades e, infelizmente, a gente sofre com isso. Ver se não atrapalha nada. Eric, me ajude, onde está sendo a luz aqui? É ridículo. Nado, beijo. Até amanhã, bom descanso. Luciana conseguiu me ouvir agora, hein? Denilson está me ouvindo. O Ricardo está trocando o fone lá, está me ouvindo. Ouvindo. Alô? Zé Ricardo, consegui te ouvir aí. E aí, deixa eu tentar ir, porque a câmera não é. Eu vou tentar ir. Eu vou tentar ir, então. Você já vai para o corpo. Aqui, ó. Também está. Daiane, você deve ter algum problema aí com o seu som, né? Anderson entrando aí também. Algumas pessoas eu estou vendo que está aparecendo aí sem microfone. Alguns estão com o microfone desligado, tudo bem?
mas alguns estão sem microfone. Vocês têm que ver algo aí no computador, no tablet, no celular, vocês. Será que não tem que avisar para desabilitar o ícone lá embaixo? Porque vi que ele entra bloqueado também, né? Ele achei que entrou bloqueado, não, tinha deixado bloqueado, liberado o vídeo para todos. O meu entrou, eu tive que entrar, tem que passar ali embaixo para desbloquear o áudio, senão ele está bloqueado. Olha lá, o José chegou também. Gustavo está aí. Anderson, Ricardo. Maravilha. Estamos quase todos aqui. Tem mais uma galera. Aqui tem 11 conectados. Acho que mais eu e o Michel. E é da CMP. Algumas pessoas estão com problemas aí para falar. Não sei se é só falar ou se é ouvir também. Tá. Vamos lá. E a gente deve ter aí umas 22, 23 pessoas que estão interessadas em começar a falar desse assunto do CCMP. Então, deixa eu ver aqui, entrou mais alguém. Vamos, Bruno Cacilho. Teve uma aula aqui, tá bom? Tinha o Bruno aqui, acho que é outro Bruno agora. Maravilha. Bom, depois das conexões todas aí, então, boa noite, pessoal. Muito legal poder contar com vocês aqui. E eu espero poder contribuir com vocês no processo de certificação de vocês como os próximos CCNPs. Pedir para vocês aí que, se vocês puderem todos colocarem, deixar o telefone de vocês no mudo, e aí abrir conforme cada um for falando, fica melhor para todos, porque evita de ruído de um passar para outro, barulho na mesa, coisa do tipo. Legal, 14 participantes agora. Maravilha. Então é isso. O que eu preparei para a gente conversar hoje são esses itens aí. Eu vou fazer uma passada geral, assim, um mindmap sobre coisas relacionadas ao CCNP, à certificação. E eu quero que, poxa, assim, esse item 1, o 2 e o 3, vocês possam hoje realmente absorver ele integralmente, porque é realmente a decisão de vocês, aí é tudo que se relaciona ao CCMP. Aí eu tentei montar as coisas numa linha do tempo, para que vocês possam saber o que deveria ter acontecido antes de você começar a fazer a aplicação, e aí depois de fazer a aplicação, o que mais acontece, etc. O investimento a ser feito, quanto você pode vir a gastar. Aí vocês vão ver que tem uma variável no meio, vocês podem gastar menos ou mais, vai depender da escolha de cada um. Falar de novo da Knowledge Base, ali, que eu chamo aquele link do Bit.ly, MyCCMP, sempre vai estar tudo ali. Qualquer coisa que vocês precisarem deveria estar ali. E depois da nossa conversa de hoje, eu vou colocar mais coisas, vou colocar mais itens no FAQ, vou mostrar. Vou falar que a gente tem um Drive também, para compartilhamento de arquivos, já tem alguns arquivos que vocês vão precisar, já estão nesse Drive. Vocês, já baixei ali o standard e qualquer outras coisas que precisar, eu vou colocar nesse Drive. E em todos os nossos encontros, eu vou buscar sempre fazer um quiz no final, para vocês entenderem aí se tudo foi assimilado, se eu conseguir transferir para vocês o que a gente se pensou em fazer.
Hoje já vai ter um quiz para dar uma brincada aí. Bom, então eu vou abrir aqui o mapa mental, onde vai ter tudo. Deixa eu passar aqui para o mapa mental. Então, por exemplo, ó, eu já vou compartilhar minha tela inteira com vocês, que fica cortando. Eu já vou até mostrar aqui para vocês. Sempre, a qualquer momento, escreveu lá bit.ly/+ccmp, sempre vai ter a informação toda, qualquer informação que precisar, deveria estar aí. Conforme eu for sentindo, percebendo que vocês tiveram dificuldade de algum tema, eu vou nesse mesmo link sempre e coloco aí. E se for alguma dúvida em geral, aqui sempre na segunda página, sempre vai ter aqui umas perguntas frequentes aqui. Quais vão ser as datas dos encontros, qual o horário dos encontros, se vão ser online, quem vai estar nas aulas, qual é o objetivo, quanto custa, etc, etc. Então, esse link, bit.ly/+ccmp, sempre vai cair aqui na base de conhecimento e sempre vai estar atualizado. Eu imagino com tudo que vocês precisam. Sempre que não tiver, eu vou completar. A hora que vocês quiserem aí, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, eu vou começar da seguinte maneira. Você já está no grupo de WhatsApp, vou pular os sites, eu vou começar aqui por esse mapa mental. Eu já estava aqui na base de conhecimento. Aqui eu tentei consolidar da maneira visual como um mapa mental tudo que se refere à certificação, para que vocês possam formar a opinião de vocês. Hoje, eu estou ou não estou no momento de fazer a certificação, eu tenho ou não tenho os requisitos, quais os passos que eu vou ter que dar para me tornar certificado CCNP. Bom, então, aí como todo mapa mental, né, a primeira coisa que você precisa é ter elegibilidade. Primeiro passo, tem que ser elegível, a gente vai explorar. Segundo, você tem que se preparar para fazer o exame, então você tem que se preparar com assuntos da gestão de mudanças. Então, você vê que aqui o nosso grupo de estudos vai estar atuando nisso e eu vou falar de outras coisas. Aí você vai ter que fazer um processo de aplicação online no site da CMP Global e, no final dele, marcar o seu exame. Então, esses são os 4 primeiros ramos de coisas que você vai precisar se preocupar para a sua certificação. Ser elegível, esse é o seu critério de decisão, se você já é ou não elegível, e como você faz para completar. Preparar-se, estudando, preencher a sua aplicação online, que você pode fazer desde agora, e marcar o exame. Basicamente é isso. Para saber se você hoje é elegível, já é ou não elegível a aplicar para a prova, é aquela coisa muito parecida com o que é a certificação do PMP, para quem tem segundo grau e para quem tem formação superior. Vou pegar o exemplo aqui da formação superior. Para quem tem formação superior, é exigido que
você tenha acumulado experiência em gestão de mudança de 4.200 horas nos últimos 3 anos. Tá? Então, formação escolar, 4.200 horas de experiência em GM nos últimos 3 anos. Isso você, similar também ao PMI, você vai preencher no site da aplicação. Você vai colocar os seus trabalhos realizados dentro dos últimos 3 anos, de modo que estes trabalhos acumulem 4.200 horas. Quando você completa isso, aparece um verdinho nesse passo de experiência. Até aqui tudo bem? Bem similar a outras certificações. Resumindo, 4.200 horas nos últimos 3 anos. O segundo critério de elegibilidade, ele não é com experiência, ele é com treinamento. Então, você precisa fazer um treinamento formal, e aí o formal eu vou explicar, de pelo menos 21 horas em gestão de mudanças. Formal significa você fazer um treinamento em o que é chamado de CAP, Qualified Education Provider, um provedor de educação credenciado pela CNP Global. Então, você tem várias possibilidades. Aqui no Brasil existem algumas. Eu, como tenho algumas pessoas interessadas até nos Estados Unidos em fazer os nossos estudos, eu andei pesquisando até opções lá. Eu consegui achar uma faixa razoável assim, de custo e de carga horária dos cursos. Tem alguns cursos que são bem superiores a 21 horas. Os custos variam bem. Assim como varia aqui no Brasil, os cursos de 21, 24 horas de treinamento formal em gestão de mudança, numa empresa credenciada da CNP. Então, esse é o ponto importante a frisar aqui para vocês. Se você fizer um curso, você vê lá no site da CNP Global uma lista dos CAPs, dos Qualified Education Providers. Se você fizer um curso aqui e ele já for um CAP, então você lança, ele já entra como verdinho, como válido, porque ele é uma empresa credenciada pela CNP Global. É uma empresa que dá um treinamento que tem relação com o standard de gestão de mudança. Opa, tem mais uma pessoa entrando aqui, o Ricardo. Bem-vindo aí, Ricardo. Já começou, tá bom? Então, esse é o cuidado somente a você aqui ao escolher qual empresa de certificação qual estudo você vai fazer. Você pode fazer alguns estudos que não são CAP, mas pode ser que você caia numa malha fina na sua aplicação, e aí a sua aplicação você vai ter que mostrar o conteúdo que você estudou para comprovar, e eles vão ter que entender o conteúdo e vão ter que ver que dá um match suficiente de conteúdo com standard. Isso não vai acontecer se você fizer um treinamento direto em um Qualified Education Provider. Dúvidas nessa parte de elegibilidade, horas de trabalho e horas de estudo? Alguém? Para a gente por partes. Vocês me ouvem? Vocês têm microfone? Olá, Navas, tudo bem? Olá. Tudo bom? Alguém está falando aí, mas está bem baixinho. Oi, peraí, aumentar o volume aqui. Legal. Tudo bem, Navas, me ouve? Olha, sim. Oi, tudo bem.
Na parte educacional, por exemplo, esse grupo de estudo, né, que estamos fazendo, ele conta, né, ele é caracterizado como horas de estudos, horas de qualificação para aplicação? Não, ele não conta. Ele não conta como essas 21 horas de estudo formal, na presença de instrutor alinhado ao standard. Embora a gente vá passar pelos capítulos do standard, não conta. Tá, ok. Acho que tem uma pergunta aqui do Carlos, se esses requisitos são E ou O. Ele é, ou você tem segundo grau ou superior, e o 21 horas é E. Então, você tem que ter as 21 horas de estudo e as 4.200 horas de trabalho. Ok, Carlos? Eu tenho uma pergunta. O curso que é feito em cima do HCM-BOC, pela H1CMI, o curso preparatório para certificação, também conta para a certificação da CMP? Esse conta. Então, vamos falar nisso agora. Então, o segundo passo é você se preparar para treinar, se preparar para fazer a prova. E aí, eu vou colocar aqui no meio da tela para vocês verem. Eu lembro quem fez a pergunta que eu não vi, quando professor. É o José Ricardo. Ô, José Ricardo. Então, sim, o UTCMI, ele é um CAP, da CMP Global, e as horas de treinamento para quem faz o HCM-POC e o HCMP, elas contam 24 horas de estudo, e elas já dão um verdinho na hora ali no site. Então, você lança lá, e o TCMI é um Qualified Educational Provider. Então, é uma alternativa a conseguir as horas, e horas qualificadas, né? Então, eu vou mostrar uma planilhazinha já com custos em geral, e aí a certificação do TCMI é uma certificação mais em conta, né? E comparada com outras certificações que também constam, também são CAP, também vão te habilitar, mas também tem o seu valor, estou discutindo isso, é só que para cumprir esse requisito, o TCMI é mais em conta. Tá bom? Tá bom. Claro isso, né? Então, tem que ter as 21 horas de estudo, e aí tem que estudar o standard. Esse Esse é o principal objetivo do grupo de estudos, poder fazer entrar na cabeça de vocês o material do standard. Então, aí o objetivo aqui realmente do grupo de estudos é passar o standard, ponto por ponto, capítulo por capítulo, e nós podermos entender o que tem nesse standard. Vale fazer comparação com o HCM-POC? Poxa, vale, mas o principal é entender o standard. Na prova não vai cair questão de comparação com o HCM-POC, vai cair questão do standard. Vale comparar com PMBOK? Legal, para fins de entendimento, vale, mas o principal é entender o conteúdo do standard. Tá? Então, nos próximos encontros, a gente vai passar essas partes aí do standard, né, escopo, normativa, termos, conceitos, o processo todo de gestão de mudanças que está prescrito ali no standard, passo a passo, e a gente vai comentar para que vocês assimilem o standard. É importante que vocês, então, entendam que passar na prova vai ser uma questão desse curso de 21, 24 horas que vocês vão fazer de livre escolha, o estudo do standard e do código de ética, que a gente vai ajudar vocês. Esse é o nosso objetivo no grupo de estudos, é transferir o standard para a cabeça de vocês. Puxa, vou estudar o standard agora, mas pelas minhas 4.200 horas lá de trabalho, eu não posso aplicar agora. Então, não vale nada para mim. Não vale, porque você vai
assimilar o standard e vai passar a aplicar ele no seu dia a dia. As suas próximas, não sei quantas horas das 4.200, já vão ser horas de gestão de mudança usando o processo de gestão de mudança, né? Já vão ficando mais proficientes em gestão de mudança. Tá bom? Depois aqui, eu vou mandar lá o link do Mind Map para vocês, mas tem o link de onde baixar o código de ética. Depois aqui vai ter link para baixar o standard também. Ele é gratuito, ele está aberto, o standard, né? O objetivo é que você efetivamente se prepare para a prova. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui a fonte e vou recapitular. Elegibilidade, 4.200 horas de trabalho e 21 de estudo. Estudar o standard e o código de ética, se preparar para a prova. Aí a gente entra no aplicação online. Então, ela é feita neste site, nesse Learning Builder. Você cria uma conta lá e começa, digamos assim, fazer o seu LinkedIn, preencher seu currículo de gestor de mudança. Os trabalhos que eu fiz foram esses, estão vendo aqui, ó, você tem que criar um profile, você vai colocar a sua educação formal, as suas experiências de trabalho, o treinamento de 21 a 24 horas que você completou, e aí se for o CAP, então tem esse benefício de não ter dúvida por parte da CBP. Se não for um CAP, eles vão ter que comparar, e você vai ter que explicar tudo para eles. Uma parte importante aí da aplicação, né? Vai ter uma parte que vão ser 5 questões relacionadas à gestão de mudança. E aí, novamente, a importância de estudar o standard. E dessas 5 questões, você vai ter que escolher 3 para elaborar uma redação, com pelo menos 500 palavras cada redação, sobre 3 das 5 questões. Então, vão ter lá 5 questões relacionadas ao processo, gestão de mudança, regras, coisas relacionadas à gestão de mudança. Você vai poder escolher 3. Poxa, essa primeira aqui não é meu ponto forte, a segunda, essa aqui eu já fiz várias vezes, tem bastante domínio sobre isso. Legal, então sobre essa segunda, 2 de 5, você vai fazer uma redaçãozinha de até 500 palavras e vai falar a sua experiência fazendo aquilo. E aí é legal de você ter entendido o standard, né, estudado o standard, para que você possa colocar na sua redação termos relacionados ao standard, e não ser um texto assim muito desconexo do standard, porque também eles vão ler, se eles verem muita coisa parecida com o standard, vai ficar mais natural para eles darem sua redação como aprovado. Se os seus textos forem muito genéricos, amplos e poucos relacionados ao tema de gestão de mudança, vai soar estranho. Parece que, falando em português, parece que encheu um monte de linguiça aqui, não tem muito a ver com... Aí você pode eventualmente ser contestado. Né? Então, aí acertar o termo lá de dizendo que você concorda com código de ética, essas coisas também tradicionais de processos de certificação. Então, resumindo, tem um sitezinho onde você vai criar o seu profile e você vai colocar o que você estudou, as suas experiências de trabalho, o treinamento que você fez, onde é que foi, e fazer 3 de 5 redações. Ao final dessa formulário de aplicação, tudo vai ficando verdinho, laranjinha, não lembro agora a cor. Aí no final dele você chega, o último passo é você fazer o pagamento da prova. E aí no pagamento você pode fazer o pagamento como associado e como não associado. Vou mostrar agora dois diagramas que explicam tanto as questões de tempo quanto as questões do dinheiro, e aí você vê que, de cara, para fazer a prova, vale ter um benefício
de alguns dólares para fazer a prova como associado. Fica aí alguns dólares a menos no exame. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, era isso. Era preencher lá a aplicação e aí marcar a prova. Né? Marcar a prova, aí você vai marcar naquelas locais tradicionais de aplicação de provas, empresas que só aplicam prova. Tem lá 3 ou 4 opções. Eu tenho uma opção em São Paulo. Né? Mas marcar a prova e fazer a prova no computador, no local, testing center. Mas para eles liberarem para você fazer a prova, você preencheu todo o application, era o ramo de baixo, toda a sua aplicação online, sendo o último passo o pagamento. E aí o pagamento antes de abrir para a pergunta, eu vou mostrar então dois arquivos que eu coloquei aqui no Drive de vocês, ó, que eu vou passar hoje, qual que é o endereço do Drive, mais um sobre elegibilidade, um resumo sobre elegibilidade que eu fiz para vocês. Assim, o MindMapper é bem gráfico, né? Eu tentei fazer um resumo aqui, então imagine que a gente falou de 4.200 horas de trabalho atuando como agente de mudança em 3 anos. Então, assim, teria o 3º ano por trás, o 2º ano para trás e mais os últimos 12 meses. Você tem aqui, você precisa acumular 4.200 horas de trabalho. E aí não precisa ser como Change Management Office, como Change Management, pode ser Practitioner. Quando você preenche a sua aplicação, você coloca lá que você é um practitioner de gestão de mudança. Você entra no mérito, você tem cargo ou não de gerente, um practitioner. O que você precisa é que a soma das suas experiências de trabalho que você coloca lá some 2.400 horas em 3 anos. A outra é mais fácil ainda, né? São 21 horas em 3 anos. Que devia ser até menorzinho, podia ser no último ano, né? Então, pessoas que, eu, por exemplo, fiz o HCM BOC e o HCMP, eu e a Jane, que eu vi que está conectada aí, nós fizemos no ano passado, em março, abril, não sei, no ano passado. Continua válido aquela certificação que nós fizemos em 1 ano atrás. São 24 horas de treinamento de gestão de mudanças em um Qualified Educational Provider, que é o TCM. Aí você também, dentro desse quadro de tempo, você tem que preencher lá o Application Process, você trabalhou, suas atividades, etc. E fazer o essay. O Carlos Eduardo está perguntando se há um padrão de conteúdo mínimo a aprender nessas 21 horas de treinamento. Sim, o treinamento que você fizer, ele tem que ter fit, tem que bater com o conteúdo do standard, tem que ter alinhamento com o standard. Se você fizer um curso totalmente livre, que não é um CAP, existe o risco de você demonstrar para a CMP Global o conteúdo do curso que você fez, e eles falam, mas esse curso, ele tem 48 horas, por exemplo, mas ele fala de 50% do standard, e acabar não valendo. Então, por isso, o fato de fazer no CAP tem essa segurança. Você não perder o seu investimento. Não sei se eu te respondi aí, Carlos. Então, completando as 4.200 horas de trabalho, as 21 horas de treinamento, preenchendo o Application Process, que o principal trabalho é fazer as 3 redações, e fazendo a sua membership, ficando membro do ACMP Global, você pode fazer a sua aplicação. Vou tirar só o chat um pouquinho aqui.
Então, resumindo, 4.200 de trabalho, 21 de treinamento, entender o standard, entender o código de ética, porque a prova é baseada tanto no standard como no código de ética. Eu vou achar depois ali os percentuais, mas como toda certificação americana, sempre tem código de ética, de profissão, etc., tem questões comportamentais relacionadas à ética. Finaliza o application, faz a membership, fica sócio, e eu já fui no futuro aqui, né? Passar no exame. É marcar o exame. Então, você completando, o nosso grupo de estudos, ele foca no Standard for Change Management, estudar o Standard passo a passo, para que ele entre na cabeça de vocês. Para quê? Para que vocês passem a usar no dia a dia, para que vocês usem o Word, do Standard nos E6, mais o código de ética, acompanhar vocês aí no application, montar ali o passo a passo, até vocês acabarem fechar todo o pacote do application, fazer o pagamento e marcar a prova, e aí ficar na torcida para comemorar com vocês. Ficou claro a questão de tempo aí, o que deve acontecer, até quando, para que vocês marquem a prova, para que vocês passarem no exame aqui e entendam, marcar a prova. Não a questão de dinheiro, que é o próximo slide, o próximo arquivo, mas a questão de dependências. Tem dúvidas aqui nisso? Não. Mais alguém aí? Deixa eu ir no chat aqui. Não tem nada, não. Tá. Opa. Conexão com a internet não está lá. Muito bem. Vamos lá. Então, vou abrir outro arquivo. De novo lá no Drive. Investimento. Quanto custa fazer isso? Vou enxergar aí, pessoal. 150. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui 2 cenários, ó, de você sendo membro da CMP Global e não sendo membro da CMP Global. Bom, o grupo de estudos, ele não é cobrado, não tem nada envolvido aqui de grana, nem em reais, nem em dólar. Eu usei uma paridade de 3,70, nem sei quanto é o dólar, mas eu chutei isso, só para fim de referência. Então, assim, 21 horas do cap. Então, por exemplo, o nome que desculpa agora foi o José, né, que perguntou do TCMI, talvez o José seja já a CMP, José, é isso? Não sei se é o caso do José aí, que perguntou, mas eu e a Jane... Isso. Você também fez? Esse eu também fiz. Quando eu fiz, eu também já fiz o TCMI, já pensando em ser um gatilho para a CMP, né? Porque, como ele era aceito, claro, então é uma reutilização do investimento boa, né? Do que fazer uma outra certificação que não teria esse link com a CMP Global. Vira um benefício agora, porque eu não sei quanto é o curso hoje, mas se eu não me engano foi 1.400, não tenho certeza. Eu chutei o valor de referência. É um pouquinho mais caro. Mais caro, eu não sei. Eu chutei mais ou menos isso, 1.600, não sei quanto. 1.500. 1.500? Atualizado. Já vai ficar salvo lá. Aí tem tornar-se membro da CMP Global, então vale a pena, porque dá um desconto na sua prova de aplicação. O exame para quem é membro é 595 e o exame para quem não é membro é 745 dólares. Então, independente se no futuro você vai continuar ou não como membro, se tem benefício ou não futuramente se continuar sendo membro, agora, para o momento de fazer a certificação, é um bom negócio.
salvam um pouco de dinheiro. Fora de você fazer parte da organização, fazer contato com outras pessoas, é interessante de fazer luz para a gente, né? A gente está fazendo isso aqui não porque é bonito estudar, é legal ter mais alguma coisa. A gente quer fazer porque a gente quer exposição, quer ter uma proficiência maior em fazer gestão de mudança nos nossos trabalhos. Então, grosso modo, dá essas diferenças aí em dólares e em reais para fazer com ou sem membro, sendo membro da CMP Global. Então é isso. E aí, voltando aqui no mapa mental, então a gente passou por tudo. Critérios de elegibilidade, 4.200 horas de trabalho, 21 de estudo, se preparar, são essas horas de estudo formal, também estudar o standard, também estudar o código de ética, porque ambos são matérias de prova. Enquanto isso, ir fazendo a aplicação online, onde trabalhou, o que estudou, registrar as 4.200 horas. Vamos voltar aqui no timeline. Se no seu inventário hoje você não está longe dessas 4.200 horas, então não vai dar aí para perto, lá para junho de 2019, quando a gente deve ter coberto todo o conteúdo do standard e código de ética, e vocês estariam com a aplicação pronta e poderiam marcar o exame de vocês. Se até lá vocês não conseguirem acumular as 4.200 horas, aí você não vai conseguir completar essa linha, as dependências, né? Mas você já vai ter estudado, você já vai estar aplicando suas próximas, não sei quantas horas de gestão de mudança com um pouco mais de proficiência. Assim, no meu ponto de vista, mesmo assim, vale um investimento de tempo de fazer esse estudo. Para quem já tem essas quantidades, essa quantidade de horas, mais ainda, agora é a reta final, fazer o estudo, preparar o application, se associar e marcar o exame. E vamos todos comemorar aí, no final do primeiro semestre, começo do próximo, as nossas certificações. Pelo menos essa é a minha linha do tempo, estou imaginando realmente lá para junho estar fazendo a prova. Bom, é isso. Esse era o primeiro, o segundo e o terceiro item de hoje. Esse mind map busca ter tudo sobre o CCMP, então você viu que tem vários links aí que você vai conseguir clicar e chegar no restante dos sites. A linha do tempo para o exame, que são as dependências, as 4.221, mais as horas de estudo, application e as 3 redações para serem feitas. A knowledge base, a nossa famosa link que sempre tem tudo gravado nela. Tem aqui o standard para baixar, o handbook é o manual da aplicação, tudo que você tem que fazer, todos os passos, todas as regras, quantas horas, fala do CAP, aqueles documentos tradicionais de auxílio ao candidato. Aqui tem os sites do chapter local, do chapter global, tem o nosso grupo de WhatsApp, convite para entrar. Fora do MindMap, tem aqui o site para fazer o processo de aplicação, o próprio MindMap, o Drive, aqui também tem o Drive para buscar arquivos. Então, hoje o Drive de vocês tem o Handbook, o Código de Ética, o Standard, a planilhazinha de elegibilidade de investimento e esses slides aqui do primeiro grupo de encontro. E aí eu vou colocando o restante do material aqui. Mas então, precisou saber alguma coisa sobre CCMP, bit, URI, /, CCMP, até decorar. Sempre
tem que estar aí. Se não tiver aí, me pergunta que eu vou incluir e a próxima pessoa será beneficiada da sua dúvida já com resposta aqui. Então, essas são as datas que eu estou me organizando para estar com vocês, sempre começando às 19 horas, e aí acho que cada encontro vai poder ter mais uma hora ou mais, até, no máximo até 21. A gente começou hoje umas 7h08, 7h10, até sempre os probleminhas iniciais de conexão, e aí depois de 1h30, por aí, já ninguém vai conseguir mais estar prestando atenção em muita coisa. A minha intenção é que os encontros sejam todos online, mesmo porque a gente está atingindo o objetivo de ter pessoas de vários locais do país, de São Paulo, várias cidades, que eu me lembro, tem Paraná, tem Minas, tem Fortaleza, tem Belém do Pará, tem gente de todo lugar. Foi muito legal esse grupo. Então, o objetivo é fazer online para viabilizar para todos. Coisa que é errado, mas não sou eu que vou dar aulas. O objetivo é facilitar os encontros de vocês. O objetivo, então, é auxiliar vocês com a certificação. Tudo que a gente fizer aqui vai ser em prol de terminar o application, de marcar a prova e passar na prova. Esse é o objetivo do grupo de estudos. Essa primeira versão de grupo de estudos, ele não é pago, ele é totalmente gratuito. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas o material que a gente vai compartilhar, todas as partes do standard, a gente vai compartilhar, eles vão continuar sendo, o standard ele só existe em inglês. Ele não existe versão em português do standard, então, naturalmente, pode surgir aí um trabalho de voluntário em algum momento. Parece que o Fabiano, ele vem conversando com o pessoal do ACMP Global para conseguir uma autorização de fazer a tradução, mas hoje não existe. Então, o standard, como ele só existe em inglês, o material que a gente vai compartilhar ele vai estar em inglês. Os meus comentários todos, para a gente usar nas aulas, nos encontros, vão estar todos em inglês. Então, eu não tomei a liberdade de ficar fazendo tradução da minha cabeça. Então, um dia que tiver um grupo de trabalho para fazer a tradução do standard, para o qual vocês já vão sair de cara convidados, aí vai ter um standard em português oficial. Por hora, é o inglês que existe. Mais ou menos isso. Gostei de uma mensagem no chat aqui. Opa, chat. Qual a janela de application para o CCNP? Ela é semestral, exatamente. Ela começou ontem e vai, se eu não me engano, algum dia de junho. Não sei se é meados ou final de junho, e depois ela abre de novo, não sei se é final de julho ou já é agosto. Então, eles realmente têm essas janelas semestrais. Por isso que eu estou realmente com esse mindset de até julho fazer a minha prova. Então, a gente vai fazer os estudos, os capítulos do chá, do standard, e terminar. O application meu está todo pronto. Realmente, eu estou aguardando caminhar um pouco mais no estudo para fazer o pagamento e marcar a prova. O áudio fica ruim às vezes, né? Mas se tiver problema, me avisa aí. O Michel colocou aqui, completando que a filiação global ao Brasil é uma ótima iniciativa para ter acesso a conteúdo exclusivo e uma rede de networking. Eu realmente estou interessado nessa rede de networking. Para quem é membro, ao passar na prova, você pode colocar lá uma historinha sua, o que você fez para passar na prova, você vai poder contar desse grupo de estudos que você participou. Isso já te dá uma exposição como um CCNP recém-formado.
Alguém colocou aqui, temos outros CAP de GM disponíveis no Brasil? Elizabeth. Temos, tem a ProCI, também é CAP. Acho que a Lamars também é CAP. Se o Michel souber aí, puder me completar. Então, sim, temos outros CAPs. Quando você vê na listinha de CAPs, eu não lembro se tem filtro por país. Eu acho até que tem filtro por país no site. Mas deixa eu voltar aqui naquela planilha. Aqui, ó. O José, né, ele estava falando que ele fez, acho que a certificação do TCMI aí, mais recente do que eu e a Jane, e ele colocou que deve estar em torno de 1.500. Eu acho que uma certificação da ProCI, ela está em 7.000, se eu não me engano. Tem uma carga horária grande, é um material interessante, tem a parte corporativa, a parte pessoal, tudo muito legal. Mas o valor é substancialmente diferente do que uma certificação e o TCMI. Então, opções tem, cada opção vai ter o seu custo, e aí você considera que o custo que você escolher vai estar nessa linhazinha aqui de variação dos custos com a certificação, tá bom? Foi a Elizabeth. Não sei se eu esclareci sua pergunta aí, Elizabeth. Se quiser comentar, fica à vontade. Então, a Knowledge Base, o Drive. Bom, e aí tem um quiz também, que eu vou passar para vocês aqui. Quiz. Será que era esse? Deixa eu ver. Isso, esse aqui. Vou pegar esse quiz. Eu vou passar para vocês no chat. Bom, no chat chega para todo mundo, né? Vocês estão vendo aqui. Eu vou passar no chat aí um link de um quiz. E eu vou pedir para vocês... não, eu dei só para a Daiane. Desculpa. Okay. Message. Agora acho que vocês receberam aí, todos vocês, o link de Drive. Se vocês puderem responder esse quiz, a gente vê aí se todos estão respondendo correto, se está ficando alguma dúvida por trás, antes da gente abrir para perguntas em geral. Falar um pouco mais aberto. Vou colocar um pouquinho no mute aqui e já retorno enquanto vocês respondem, tá bom? O Daniel, você entrou agora aí. A gente está na parte final aqui. Se você olhar no chat, você vai encontrar um link para um quiz. A gente já está na prova já. Mas se você puder preencher aí, fica já o seu conhecimento prévio e também já aproveita para ver aí se tiver respostas equivocadas, a gente retoma algum ponto que a gente discutiu.
A gente tem uma primeira resposta aqui, então acho que dá para mais gente responder aí. Para fazer esse teste agora, eu tenho que entrar onde? Quem está perguntando aí? José Ricardo. Ah, no chat tem um link aí. Ah, no chat. Isso, um linkzinho aí. Recebeu aí? Drive Google, né? Começa assim, né? Aí é mais um monte de letra depois. Aí vai ser essa carinha aqui, ó. Tem 3 respostas. Deixa um pouco mais de gente responder aí. O pessoal está pensando ou jantando. E aí a gente já aproveita e já saímos para outras dúvidas e conversas. A hora que vocês aguentarem ou o shopping fechar. No começo eu falei que tinha menos pessoas na sala aí, mas eu estou de férias esse mês e aí teve uma chuva muito forte em casa e estamos no prédio todo sem, a quadra toda sem internet. Eu vim no shopping falar com vocês. Tem um coworking aqui no shopping. Conversando com vocês. Tem que adaptar. Mas gostei da ideia. Esse óculos. Quatro respostas. E aí, chegamos a 6 respostas. Leia pra gente aí. 5. Opa. Que nada, Michel. Tranquilo. Estava marcado, seria feito. Missão dada, missão cumprida. Temos 17 participantes, 16 participantes, mais uma respostinha aí, pessoal. É olhar as respostas individuais. Só olhar. Resumindo. Beleza, 7 respostas. Então, se tem alguém ainda aí respondendo, vou começar a atrapalhar vocês. Então, vamos lá. Quanto à educação e experiência profissional, quais são os requisitos mínimos para exigibilidade ao sistema IP? Ensino superior e 4.200 horas de practitioner, ensino médio e 7.000 horas de practitioner, 5, todas as anteriores,
ou nenhuma das anteriores. É o laranjinha, né, pessoal? Os critérios de elegibilidade, ele sempre tem, como EMAI, PMP também, tem as opções para quem tem ensino superior completo e a opção para quem tem somente ensino médio. Para o ensino superior exige-se menos horas e menos anos, e para o médio exige-se mais horas de experiência como practitioner em mais anos, mais prazo. Mas são todas as anteriores. As duas de cima servem. Pode ser que a de baixo exclua, né? Mas todas as anteriores, é isso mesmo. Bom, beleza, uma resposta. Qual a quantidade de treinamento em gestão de mudanças requerida para que você comprove e candidatar essa prova do seu CMP? 21 horas de treinamento presencial ou online, um CAP. Isso é importante. A certificação do HCM-POC, HCMP, que eu, Jane e José fizemos, ela é online. Bom, não sei qual versão o José fez, mas eu e a Jane fizemos online. Eu daqui de São Paulo, a Jane lá de Curitiba. Esse eu também. Eu também, você também, então. Esse foi um dos benefícios, maravilha. Eu trabalhava até 6h55, aí saía do meu computador e ligava o computador pessoal para fazer a aula. Então, sem deslocamento. Duvido deslocar-se em São Paulo. Ninguém merece. Então, ela pode ser presencial. Então, se você for fazer a do ITCMAI, explica-lhe certo. Se você for fazer outra, saiba que sim, pode ser online. Mas ela não pode ser aquele tipo mock, sabe? Que você, eventualmente, você vai achar um que seja, tem até bastante horas, mas que é tipo mock. Você vai estudando, conforme a sua velocidade, e não tem interação com o professor, com outras pessoas. Então, o Zoom aqui, o Vicente também usa o Zoom, ele dá para fazer umas coisas muito legais, divide em salas, ou a turma toda em salas, a interação é muito grande. Perfeito, assim, não precisaria ter necessidade nenhuma de ter tido um deslocamento para fazer presencial. Então, pode ser online. Aí o vermelhinho desde que haja interação com o treinador e entre alunos. Isso é um pré-requisito. Isso é importante. Isso não pode ser, então, um mock. Tá? Você meio que estuda sozinho e vai estudando e tem menos interação. As outras é sacanagem, né? 210, 220 horas, 210 horas é sacanagem. É brincadeira. Mas aí, realmente, foi só para ter esse mote de que ela pode ser online, mas tem que ter online com interação. Tipo isso que a gente está fazendo aqui. Não poderia ser um mock, só para chamar a atenção de vocês. Vocês podem deixar um mock bem barato aí, mas aí pode ser contestado. É preciso ser membro do ACMP Global para ter acesso ao standard? Não. Ele é gratuito, ele está disponível, está nos links aí da base de conhecimento. A gente vai usar ele aqui. O código de ética também é gratuito. E os dois são partes constituintes das questões do exame. Tem uma letra a mais ali. Mas é importantíssimo. A gente vai ter que estudar nesse nosso estudo, tanto o standard quanto o código de ética para cobrir as questões de prova. Então, o material está disponível para ser estudado. O que a gente vai fazer é um ajudar o outro a estudar. Eu vou fazer uns comentários ali nos trechos e eu devo ter aí 65% do conteúdo pronto para começar a compartilhar com vocês. Eu preciso correr um pouco mais aqui, viajar um pouco menos com a família nas férias e fazer mais aulas aqui do CCMP. Tem uma pergunta aqui. Se o curso estiver pré-qualificado pela CNP, facilita. Caso contrário, precisa demonstrar que o curso está de acordo. Isso exatamente, você teria que explicar lá para a CNP Global que você fez um curso lá com X tópicos e que aqueles tópicos, eles
fazem fit para esse tópico standard. Eles vão convencer eles de que é um curso qualificado o suficiente. Tem esse risco. Pode ser que passe, mas tem esse risco. Né? Eles aceitam, ele passa, não, eles aceitam. Se você pegar um cap, aí é linha morta. Quais itens fazem parte daqueles dados que vão no application, que você vai poder preencher dentro do seu profile, na ferramentazinha online? Escolha todos que você achar que são necessários. Deixa eu ver. Bom, todos vocês marcaram. Ninguém achou que iPhone, não sei quem é, mas eu escrevi aqui que um iPhone participou. O iPhone, eu não sei quem é. Então, a sua educação formal, né, as suas experiências de trabalho que vão somar as 4.200 horas, por exemplo, o treinamento de gestão de mudança que você botou que vai somar as 21 horas, seja no CAP, seja fora de um CAP, as 3 de 5 redações, dar um aceite no statement de understanding, as coisas, e fazer o pagamento. Esses são todos os itens que, bom, e todos deviam estar marcados. Tem 11 respostas, todos deveriam estar marcados. Todos eles fazem parte do application que você vai preencher lá no site. Onde é que você faz a prova do CCMP? Na internet, em casa, no trabalho, no shopping, ou em empresas profissionais de aplicação de provas disponíveis nas principais capitais do país. Então, eu não me lembro de ser possível fazer na internet, que eu tenha entendido. Não sei se o Michel sabe aí para me ajudar. Mas só mesmo nos testing centers. No material fala que é só em testing centers. Não dá para fazer, entrar no site e fazer a prova. Em casa, em qualquer lugar. Michel, sabe alguma coisa? Só nos testes centers mesmo, tá? Então, eu coloquei esses outras cores aqui realmente só para forçar, mas que eu saiba é somente nos testes centers. Então, eu vi rapidamente lá no site que em São Paulo tem 3 ou 4 lugares, e eu acredito que as principais capitais vão ter opções. Eu sei que tem pessoas de Santos, Jacareí, Campinas participando, mas eu não vi mais cidades. Mas aí, nessa frente, dá uma olhada lá no site, ver onde que tem. E aí, talvez você tenha que fazer um deslocamentozinho para fazer a prova. Tá bom? Bom, era isso para hoje. Não eram só os 2 slides. Eu perguntou no começo, Carlos, se era só 2 slides. Na verdade, era só para guiar a gente na conversa. Mas era isso que eu tinha. Acho que vocês entenderam bem aí os requisitos, que é o principal do trâmite de prova. Lógico que a gente vai continuar conversando. E aí, assim, aí eu me coloco à disposição de vocês. Se vocês quiserem tirar de dúvida agora, a gente conversa um pouco mais aqui. Estou à disposição de vocês. E depois, e aproveitar já para convidá-los. A gente não precisa ficar discutindo aqui entre todos. Mas eu não tenho ainda as 4.200 horas, eu não vou ter as 4.200 horas até junho, então eu vou lá fora agora do grupo de estudo. A gente nem precisa, vocês não precisam colocar esse tipo de comentário e também vocês não precisam deixar de fazer o grupo de estudos se o objetivo não for fazer a certificação até junho. Eu pretendo fazer e eu quero poder ajudar vocês a nós sermos um grande grupo de
CCMPs até junho. Então, vamos lá, vamos juntos. E aí, o que vocês têm? Dúvidas? O que vocês querem falar? Sobre o que vocês querem falar. Agora, vou ler uma última mensagem do chat aqui, depois eu vou fechar. Creio que o primeiro passo teria um standard e o código de ética, todos têm. Beleza, sim. Vai estar nos links aí para vocês baixarem. Está lá no Drive, já baixado para vocês, mas também tem no link da Knowledge Base. Então, agora eu quero deixar aí à vontade, para vocês abrirem o microfone e fazerem a pergunta que vocês quiserem aí no face-to-face. Vou nem abrir mais o chat. Bom, a menos que alguém seja com problema de microfone, né? Eu vou ver aqui, se todos têm, como o grupo se propõe a estudar. Ah, tá bom, vou explicar isso. Então, a gente tem aquelas datas ali, acho que é 6 de fevereiro, né, próximo, está na segunda página da Knowledge Base, tem todas as datas dos encontros. Até lá, acho que semana que vem eu já passo para vocês o material da primeira aula, para vocês já lerem uma parte do standard, e aí, durante a aula, a gente vai passar aquela parte do standard, vamos comentar, vamos estudar, vamos trocar entendimento, vamos nos absorvendo o standard para poder aplicar no dia a dia, a contínuo, usar como wording da application e se preparar para a prova. Então, a cada 2 ou 3 semanas, eu acho que eu tentei espaçar, para dar tempo de assimilar, de encaixar outras atividades que aparecem no caminho. Isso daqui que todos aqui estejam full time só estudando para CCMP, todo mundo tem mais um monte de coisa para fazer. Então, eu tentei distribuir uma semana de aula, 2 semanas, uma semana de encontro, 2 sem encontro, para a gente ir fazendo as coisas com tempo. A gente, então, vai trabalhando no material parte por parte. E aí, a cada encontro, a gente vai fazendo um pedaço do standard até completar o standard e o código de ética. E aí, por exemplo, isso, vamos discutir questões. E aí, a cada final de sessão, a gente vai fazer um quiz com perguntas relativas. A gente sempre vai fazer um quiz que resgata alguma coisa do encontro anterior com questões do encontro que a gente acabou de fazer. Sempre para resgatar um pouco e avançar, resgatar e avançar, para ir realmente sedimentando nas nossas cabeças. Eu também fiz a prova aí. O que mais? Vontade. Alguém? Então, eu vou olhar para a carinha assim e vou pedir para falar. José, do meu lado. Quer fazer alguma pergunta aí, José? Opa! Não, estou tranquilo. Tranquilo? Luciana, acho que o microfone está fechado, mas quer fazer alguma pergunta? Daniel? Contribui aí. Oi, eu queria fazer uma pergunta. Quem fala é a Ana Luísa. Eu queria saber se você puder brevemente apresentar qual que é o roadmap da metodologia, por exemplo, vocês trabalham com pilares, como que é a metodologia de change, né? Quais são os itens, as características que vocês usam, comunicação, treinamento, impactos organizacionais, stakeholders, se você puder falar brevemente sobre isso. Eu sei que o objetivo é entrar nas próximas sessões, mas só para fazer um resumo. Uhum. Parecido com o que você falou, você vai ver que o standard, ele é organizado
desse modo aqui, ó. Vou compartilhar a tela de novo. Se eu conseguir entender sua pergunta, Ana, porque tá cortando bastante quando você fala aí. Aqui, ó. Então, eu vou abrir o standard direto aqui, ó. Aqui no drive de vocês vai estar o standard. Ele brigou comigo aqui. Estou mostrando. O standard tem isso mesmo, Ana. Você vai ver assim, tem um passo a passo de tudo que você tem que vir fazendo assessment. Você vai ver que as primeiras partes do processo de gestão de mudança, conforme descrito no standard, ele é bastante de levantamento. Bom, ele tem uma parte de conceitos, mas aí o processo mesmo de change management, ele acontece aqui no capítulo 5. Capítulo 5 inteiro, ele é longo, ele já começa na página 20, tem todo o processo de gestão de mudança. Avaliar, definir, começa do básico, né? Definir o que é a mudança, por que tem aquela mudança, e uma visão clara, uma declaração de visão de estado futuro, fazer alinhamento estratégico, fazer negociação com os sponsors, torná-los accountable pela mudança, avaliar quais os impactos da mudança, e aí vem vários passos, avaliar os impactos, o alinhamento, se a organização está fazendo mudança de mais, mudança de menos, os fatores externos que podem afetar a mudança, qual que é a capacidade da empresa, a cultura relacionada à mudança, e quanto que a empresa está preparada para fazer mudanças. São vários assessments, do 7 até o 14, são vários assessments, até um assessment também de riscos associados à mudança, de modo que aí no 5.2, o segundo passo, segundo momento, você formula a sua estratégia de gestão de mudança. Como você vai tratar os assuntos de comunicação, como você vai tratar sponsor, engagement, os impactos, a parte de learning. Aí você desenvolve o Change Management Plan mesmo, 5W2H, e executa o Change Management Plan. Mas você vai ver que é um grande trabalho de assessment da cultura da organização, da mudança que tem que ser feita, os impactos e tudo que você precisa. Cada um desses itens, como você falou, que a gente vai passar em cada um dos encontros, até a gente poder cobrir o standard todo e o código de ética todo, de modo que vocês tenham o standard na cabeça de vocês. Não sei se eu respondi aí, Ana. Posso dar uma contribuição? Daniel, uma das preocupações da CMP originalmente foi nem favorecer alguma empresa do mercado de consultoria, educação em change management, mas também não permitir que houvessem metodologias muito divergentes. Então, o compromise, né, o meio termo que acharam foi fazer um standard que dá um esqueleto que todos concordam, mas deixar a parte mais prática de metodologia por conta das diversas empresas que tem no mercado. Então, esse meio termo é traduzido na exigência de que o certificado pela ACMP ele tem que demonstrar conhecer o standard e o código de ética, mas ele deve também conhecer uma metodologia prática do mercado, que é o que o candidato vai conseguir fazendo um curso, de preferência em alguma empresa que é qualificada, um QEP,
E aí, nesse curso, ele vai aprender uma metodologia de uma das empresas que oferece no mercado. Isso. Então, ele vai ter, vamos dizer, duas partes de metodologia. Uma que é o esqueleto padrão da ACMP e outra que é uma proposta prática de alguém no mercado que obrigatoriamente tem que estar de acordo com o padrão da ACMP. Então, acho que a resposta à pergunta tem essas duas partes. Uma parte padrão da ACMP e uma parte prática de alguma escolha, de alguma empresa escolhida pelo candidato. É bem isso aí mesmo. O UTC+, é quase uma metodologia mesmo, bem passo a passo, bem completinho. O Standard ele já é mais geralzão. Ele é um BOK, né? Tal como o PMBOK. Você também lia assim, o PMBOK no começo, as primeiras versões, fala, legal, por onde eu começo? Metodologia não, né? Metodologia pega você pela mão, o primeiro passo é esse, você faz isso, vai para cá, tudo passo a passo. Um BOK é um monte de coisa escrita que nós falamos ao mesmo tempo. Obrigado aí pelo comentário, Daniel. Mais alguém? Você ainda estava com problema de microfone. José Ricardo, eu acho que todos esses boxes, eles não falam como, eles só descrevem como é gerenciamento de mudanças, coisa e tal, conceitos, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Agora, receita de bolo, como não tem. Acho que isso aí vem com a experiência do profissional, essas 4.200 horas. Evidentemente, você, depois desse tempo, fica óbvio você saber o que você vai fazer, quais os templates que você vai usar, documentação, qual a dinâmica, acho que mais é a prática mesmo. Isso, o PMI mesmo, começou lá com um boxzinho, lá foi em 96, bastante tempo. E aí hoje ele tem vários standards, aí tem standard para scheduling, para risco, tem múltiplos. Até essa semana saiu um standard relacionado à gestão de mudanças, que é o Benefits Realization Management. É um standard de realização de benefícios. É legal vocês entrarem lá no site do PMI, porque ele está aberto para download free para qualquer um, por um tempo. Então é legal baixar e dar uma lida, porque tem muito a ver com a gente, né? Então, e aí é legal, assim, a gente obviamente, a gente vai poder trabalhar junto, desenvolver formulário, é uma necessidade de todos, né? Mas quais são os templates que vocês usam para fazer gestão de mudança? Né? E acaba virando um futuro produto aí do nosso trabalho, eventualmente tirar templates, participar de um trabalho desse. Oportunidades eu acho que não faltarão. Quem mais? Eu não consegui entender quem está aí conectado aí, tá assim, iPhone, mas eu não sei exatamente quem é que está participando. A dona do iPhone. E está fechado o microfone. Eu acho que tem até um cachorro do lado, né? O microfone do iPhone não fala. Quem mais quer falar aí? Jane, algum comentário aí? Tem uma pergunta, Navas, a fazer. Opa, vamos. Qual que seria o cenário atual, né, para change management no Brasil, né? Quais empresas estão, de fato, usando essas práticas de uma forma um pouco mais madura aqui no Brasil? O que você acha que seriam as multinacionais, por exemplo, IBM, Accenture? Qual seria o perfil dessas empresas com atuação forte no Brasil? Eu vejo, acabou calhando que teve o Fabiano foi para uma aula hoje, foi o presidente da CMP Brasil, mas ele já andou comentando um pouco sobre isso aí, sobre a aceitação de gestão de mudança pelas empresas, né? Ele comenta aí de uma curva numa ascendente rápida.
tipicamente você percebe muitas Big Fours, as grandes consultorias, usando, tendo centros de implementação e gerenciamento de mudanças. Você vê bastante vaga passando relacionada ao gerenciamento de mudanças. E no banco mesmo, onde eu estou, nós não temos uma área específica nós vamos começar agora no Global, já tem uma área de realização de benefícios. Então, eu estou estudando isso, me movimentando com esse assunto, para estar aí alinhado com movimentos que virão. Mas o ponto positivo que eu vejo de tudo isso, Ricardo, é que quando você compara o tempo que existe o PMI, o PMBOK, e os tempos que existem o ACMP e o Standard, tudo é muito mais novidade. E a gente tem a grande oportunidade, esse grupo aqui, que vai se formar agora, um grupo grande de pessoas certificadas do CMP no Brasil, de estar fazendo parte dessa onda inicial de demanda por CCMPs, por profissionais certificados em gestão de mudança. Então, eu, pessoalmente, na minha carreira profissional, tive vários casos de o que eu chamo de surfar a onda, né? Pô, esse negócio aqui parece que vai pegar, vai ter uma demanda muito grande para esse tipo de linguagem, tecnologia, framework de administração, etc. Eu pegava e estudava aquilo e surfava aquela onda. Em um determinado momento, tem um grupo de pessoas ali que conhece aquilo e conforme a demanda sobe, você já tem domínio daquele assunto. A partir de um determinado momento, a demanda estabiliza e aí aparece aquele monte de gente que, aí acabou descobrindo o assunto e aí sobra a gente no mercado. Então, hoje a gente tem a possibilidade, o benefício de estar atuando, se preparando para ser um gestor de mudanças com certificação internacionais, o TCMI e a CMP, no momento de ascensão da demanda. Me parece um bom investimento. E a possibilidade de ter contato com um grupo de bons profissionais. Beleza, obrigado. Mas, assim, de cara eu vejo as Big Fours, assim, atuando muito, colocando vagas sobre isso, sobre gestão de mudança, de KPMG, Deloitte, é muito comum ver vagas nessas empresas. E aí tem outras empresas também usando, mas eu não saberia te dizer exatamente agora com o número e como é até a curva. Eu vou fazer um levantamento com o Fabiano sobre isso e aí a gente fica mais, materializa mais, né, o benefício, a oportunidade. Beleza, obrigado, Navas. Valeu, tudo de bom. Obrigado. Pessoal, se vocês quiserem aí fazer alguma pergunta, eu fico à disposição, senão a gente vai terminando por aqui. Deixa eu ver aqui. Em geral, as grandes empresas de consultoria, todas as grandes empresas de RP. É verdade, Carlos. Desenvolvimento de software e seu ecossistema de parceiros aplicam change management em seus projetos. Isso é verdade, o Carlos lembrou bem aqui. As empresas de ERP, como elas fazem implementações, os ERPs são grandes sistemas e impactam várias áreas da empresa, vários processos de negócio. É natural, como o Carlos está colocando aí, que eles acabem demandando profissionais para fazer gestão de mudança na implementação do sistema de ERP, que é uma mudança estrutural na empresa, né? Muda a estrutura, muda os processos, além de mudar a tecnologia, que é outro papo. Bem lembrado aí, Carlos. Nos grupos de zap da CMP, sim. Beleza. É isso, pessoal. Vou manter vocês informados aí pelo WhatsApp das próximas datas. Vou compartilhar o material do próximo encontro com antecedência. E aí, mais pra frente, a gente vê aí quem está disposto a dar continuidade no grupo de estudos. Mas eu conto com vocês para a gente ser aí um grupo de CCMPs do Brasil, brevemente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Novos. Valeu, boa noite, tudo bom?